Boa noite. Hoje, no Brasilianas.org, vamos discutir as relações entre a Igreja Católica e a sociedade brasileira. O programa vai debater os esforços de caráter progressista e o trabalho de grupos de base para estreitar os vínculos da Igreja com o mundo da ciência, da cultura e dos movimentos sociais. Para debater o tema, são nossos convidados a professora da PUC de São Paulo e presidente da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, Maria José Rosário Nunes, do teólogo e professor titular de Ciência e de Religião da PUC de São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro, e em Brasília, o secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o Carlos Moura. E também contamos com a colaboração da jornalista Vanessa Casalino, que irá selecionar as perguntas encaminhadas através do portal brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos falar da aplicação das propostas do Concílio Vaticano II, a bula papal, editada na década de 1960, que estabeleceu as propostas da Igreja nos tempos atuais. Eu vou começar com Maria José, mais conhecida como Zeca Rosário Nunes. Daquela igreja de João 23 para cá, o que mudou e o que está sendo reconstituído? Olha, eu acho que, por um lado, mudou muita coisa, não é? Porque houve, de fato, o projeto político-pastoral da Igreja é distinto do projeto que a Igreja teve naquela época. Então, nós tivemos uma igreja que era uma igreja totalmente voltada para as questões sociais, que era centrada na questão da justiça social, não é? Então, bom, essa igreja, com a teologia da libertação, ela foi desmantelada desde o papado de João Paulo II, que teve um projeto mesmo da instituição de mudar isso e de não aprovação dessa linha da igreja. E, bom, agora com isso depois foi continuado, o Ratzinger continuou nessa mesma linha, não é, de condenação desse tipo de proposta de igreja, digamos, de proposta pastoral. E agora, com o Papa Francisco, a gente tem alguma volta, né? Eu acho que não é ainda a volta que a gente gostaria, mas, enfim, é um pouco de retorno, quando ele propõe a simplicidade, né? Quer dizer, não deixar um pouco da pompa e circunstância do Vaticano, que já Dom Helder propunha. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu pergunto para o Jorge, independentemente da parte de religião, a igreja é uma estrutura de poder, como são os evangélicos, como são outras religiões e outros estados nacionais também. Quer dizer, nas últimas décadas, o mundo experimentou uma explosão de inclusão. Quer dizer, os países baleia, não só o Brasil, China, Índia, os grandes movimentos migratórios, ou seja, teve uma ascensão de novas classes sociais e aparentemente a igreja abriu mão, digamos, dessa estratégia de trabalhar a base justamente quando o mundo mudava. A que leva, digamos, isso aí? É o isolamento do Vaticano? É a estrutura excessivamente verticalizada da igreja? A que leva essa miopia? Você fica fazendo a pergunta e já dá a resposta. Tá incluído? Sim. De uma certa forma, Nassif, se você pensar, o catolicismo, né, que é uma fatia majoritária do cristianismo, ele reúne aí 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Isso é uma China, né? É uma estrutura milenar, gigantesca, e de uma certa forma ele acaba sucumbindo sob o próprio peso. Então é um pouco assim, um transatlântico não consegue frear a meio metro, né? Quando o transatlântico freia, ele vai parar daqui a 30 quilômetros. Então, ele perdeu o catolicismo muito em agilidade, não é? E ele ficou muito preocupado com o próprio governo, com questões endógenas, etc. E aí perdeu transparência, perdeu agilidade e o aspecto institucional acabou tendo um peso enorme. Daí que mazelas, para não dizer crimes, como a pedofilia, demoraram tanto para ser
denunciados e a denúncia não partiu de dentro, porque eles tentavam acobertar em nome da permanência da instituição. Quem já estudou em colégio religioso sabe que é um vício que perpassava muitos colégios desde anos 50. Há muitos anos, há décadas. Mas eu acho que o Nassif colocou dois termos, como você falou, já deu o princípio da resposta. Quer dizer, a estrutura da igreja é uma estrutura absolutamente verticalizada, monárquica, não é? Porque o poder é remetido a uma única pessoa, que é a figura do Papa, e é absolutamente patriarcal. Quer dizer, mulher não entra. Por quê? Qual é a razão? Porque é a mulher, ponto. Não é? E aí, como você falou, quer dizer, é uma falta de diálogo com essa sociedade que busca a inclusão, inclusive das mulheres, com todas as dificuldades que a gente tem. Mas eu costumo dizer que a Igreja Católica, eu acho que é das únicas instituições que tem a coragem, digamos, de manter um discurso politicamente incorreto, que é o de dizer, não, mulher não pode, ponto. Por que não pode? Porque é mulher, não é? Então... Deixa eu ir em Brasília conversar com o Carlos Moura, que é secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Ô Carlos, a igreja, especialmente no tempo da ditadura aqui, com Dom Paulo Evaristo Arnes, ela ganhou uma legitimidade aí com aquela coragem de uma parte da igreja. Você tinha o Dom Agnello na outra. Aquela coragem de defender temas ligados à justiça social, ligados a direitos individuais e direitos coletivos, né? Na Comissão de Justiça e Paz, como é que vocês atuam? E nas outras questões de minorias, índios e tudo, qual que é o espaço que a igreja permite que se atue na defesa dessas minorias? Olha, é preciso, antes de mais nada, Nassif, cumprimentá-los, né? Cumprimentar você, cumprimentar aos dois debatedores que estão comigo neste programa e cumprimentar a emissora pela iniciativa. Eu penso que é preciso distinguir duas coisas. A igreja invisível, que é o Evangelho, né? A igreja com o Espírito Santo e a igreja dos homens, quer dizer, a igreja com essa estrutura hierárquica a qual acaba de se referir à minha antecessora. Mas vocês falavam no passado e trazendo exemplos, eu ficava aqui me lembrando, há muitos anos, nos anos 60, a Igreja Católica do Brasil já começava a defender os camponeses, né? Existia no Rio Grande do Norte o Serviço de Assistência Rural, o movimento de educação de base. Naquele tempo, eu vivia no estado do Rio de Janeiro e lá nós, enquanto católicos com os ciclos operários, trabalhávamos com camponeses. Eu venho da Juventude Universitária Católica, lembrando um símbolo daquele nosso tempo, que foi e que está presente ainda, o Betinho. Eu venho de ação popular. Então, é preciso examinar esses aspectos para ver a liberdade que o leigo tem dentro da igreja para exercer ações em favor dos desfavorecidos, em favor dos oprimidos. Vejamos o trabalho desenvolvido pela igreja na época da ditadura. Já foram citados aqui alguns bispos daquela época, e eu relembro Dom Paulo, Dom Helder e muitos outros que agiam no anonimato. De modo que a prestação de serviço que a igreja faz à sociedade é muito grande. Evidentemente que não há uma unanimidade no episcopado. E eu não tenho aqui procuração para falar em nome do episcopado. Mas eu posso dizer, já adiantando o que virá daqui por diante nesse debate, o trabalho e o apoio, por exemplo, que a CNBB tem dado participando da reforma política.
Nós tivemos a Lei 9840, a Lei da Ficha Limpa e esta campanha de iniciativa popular que está nas ruas. Ô, Carlos, a gente vai no terceiro bloco, vamos discutir especificamente a reforma política. Eu queria saber de você o seguinte, em algum momento aquela igreja de João 23 perdeu a embocadura no caso brasileiro. Aquela ideia, aqueles bispos que eram referência para a juventude e tudo, de repente você não via mais. Como que você analisa as últimas décadas? É verdade, é verdade. Não houve uma facilidade maior para que as recomendações, as decisões do Concílio Vaticano II, que está completando 50 anos, fossem efetivamente introduzidas. Mas isso não foi em todo o episcopado brasileiro e não foi em todo o laicato brasileiro, né? Houve bispos e houve leigos, e há bispos e há leigos que seguem o que recomendou o Concílio Vaticano II. Nós não podemos generalizar, não é? Nós precisamos examinar caso a caso, né? E ver que grande parte da Igreja atua conforme as decisões do Concílio Vaticano II naquilo que se refere à questão social, política, econômica, evidentemente que questão dogmática, aí são outros departamentos aos quais incumbem os teólogos refletirem e nos orientarem nesse sentido. Zeca, se for pegar a igreja hoje, você tem o Conselho Indigenista Missionário, você tem a própria Comissão de Justiça e Paz, e você tem, de outro lado, um conjunto de cardeais e bispos conservadores que ascenderam nas últimas décadas aqui. Em São Paulo era nítido isso também. Sai Dom Aloísio, entra o Dom Odilo, né? Como é que se manifesta, como é que esse jogo de forças, de que maneira que ele vem do Vaticano e ocupa espaços, e como que se dá o embate? Onde que permanecem, digamos, essas ilhas de sensibilidade social na igreja? Olha, eu acho que o grande problema na análise é assim, é claro, eu concordo com o que diz o Carlos, que bom que existem esses espaços onde se continua isso, felizmente, não é? Inclusive as comunidades eclesiais de base. A questão é uma questão de perspectiva institucional. E aí eu acho que a mudança, de fato, é radical. Como é que ela se deu? Ela se deu por uma estratégia política muito bem articulada a partir do Vaticano. O Vaticano atuou, João Paulo II, especialmente no papado dele, ele atuou em 2 pontos centrais, nodais para a Igreja enquanto instituição. Um deles foi nomeação de bispos. Isso. Quer dizer, porque a nomeação ela é feita com indicação, mas a indicação vai para Roma, e aí, quer dizer, é Roma que define. Então, isso mudou a fisionomia, o perfil da CNBB de uma maneira muito forte e radical, eu diria. Quer dizer, não houve continuidade em relação a esses bispos, dos quais a gente se lembra com saudades, não é? Que eram bispos engajados nessas questões. Então, o que houve foi uma mudança total do perfil da CNBB, no caso aqui para nós, e a segunda mudança foi a mudança em espaços fundamentais, que são espaços de formação do novo clero. Imagine que esses dias, para susto nosso, imagine, eu encontrei uma pessoa que veio me dizer, você é inacreditável, mas uma mulher foi pedir um diploma de teologia e a resposta da faculdade foi: não damos diploma para mulheres. É uma coisa que você não... Dá para a gente não acreditar que isso possa acontecer. Mas acontece. As mulheres foram expulsas dos seminários, da formação teológica. E é gozado que a grande celebração de Maria vinha de uma congregação eminentemente masculina, que eram os maristas. Então, eu acho que, de fato, a gente tem... E aí eu volto a uma questão que você falou. Quer dizer, a Igreja Católica ela foi uma
interlocutora para a sociedade, muito importante. Eu digo, alguém podia fazer uma pesquisa dos jornais, da mídia impressa da época, dos anos 60, Você 80, tem uma coisa interessante. e verificar, rapidinho, e verificar a interlocução os bispos estavam constantemente falando. Hoje isso acabou, quer dizer, eles intervêm pontualmente em algumas questões. Eu lembro que mas... a PUC de Campinas tinha dois bispos muito conservadores, Dona Mauri Castanho. Exatamente. E quando o Exército tentou invadir lá, ele foi lá e falou, meus alunos, você não pega. Então você tinha uma... Agora, Jorge, que dentro desse quadro rarefeito, digamos assim, para a América Latina e tudo, como que se explica a eleição do Papa Francisco? Olha, eu acho que foi uma espécie de esgotamento da gerência anterior, quer dizer, o Papa João Paulo II ficou quase 30 anos e teve a sequência. O Bento XVI foi sequência da gestão, digamos assim, teve Banco anterior. do Vaticano, pedofilia, tudo aquilo. Então, e aí, mas digamos, não tinha mais ideias novas por parte do papado. Os papas envelhecidos, adoecidos, né? Eles não tinham mais autoridade, vamos dizer assim. O Papa não é tão todo-poderoso assim como aparenta. Né? A Cúria acabou tomando a si a manobra das coisas internas da Igreja, do catolicismo. E quanto mais fraco um Papa, mais forte a Cúria fica. E ali gerou-se todo tipo de abusos, o Banco do Vaticano. Mas é engraçado, quer dizer, como é que as instâncias externas, elas conseguem, de uma certa forma, intervir para sanear. Quer dizer, no caso da pedofilia, foi em 2001, foi um jornal de Boston que denunciou. E foi um católico. O cara teve dramas de consciência e falou assim, não, mas o jornalismo é um instrumento da sociedade civil, da verdade, não sei o quê, e pressionou. E outro foi a legislação da Comunidade Europeia, legislação financeira, para criar certos paradigmas para evitar a lavagem de dinheiro, etc., que o Banco do Vaticano estava sendo usado. Então, a pressão externa da sociedade, ela consegue, digamos assim, sanear, melhorar um pouco a gestão do catolicismo. Você falou do poder do Papa aí, que é o poder relativo. Como é que você analisa esse início do Papa Francisco? Eu lembro que a primeira decisão dele lá tinha um evento com a nobreza reunida, ele falou, isso aqui a igreja não é aqui, foi para uma periferia. E são gestos simbólicos, que têm significado político também, mas ele foi com uma estrutura de poder para poder enfrentar toda essa burocracia? Não? Eu acho que não. Quer dizer, ao mesmo tempo ele conseguiu um aliado fiel, não tanto a ele, mas à igreja, que foi o Papa Emérito. Acho que ele tem se comportado... O Papa? O Papa Emérito, o Bento XVI. Ele é muito fiel. Ele percebeu o que estava acontecendo, que não tinha força, mas ficou dando respaldo. Claro. Ele jogou o chapéu, né? Pendurou a chuteira, porque ele percebeu que ele já não tinha mais autoridade. Mas ele tinha o bom diagnóstico, digamos? Ele tinha. Né? Mas não tinha mais poder. E é tão engraçado que no tempo que havia um Papa só, né? Ele envelhecia e não tinha parâmetro. A primeira foto do Bento XVI com o Francisco foi tão engraçada assim. O Bento XVI acertou, porque ele está muito velhinho mesmo. Entendeu? E aí comparou um com o outro, né? Vamos a uma pergunta selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar sua pergunta para o portal brasilianas.org. Vanessa. Boa noite, Nassif. Boa noite aos convidados. Boa noite para você que está em casa. A pergunta vem do Roberto Souza, aqui de São Paulo. Ele quer saber o seguinte. Há anos a Igreja Católica discute maneiras de adaptar seus dogmas ao mundo moderno. Podemos entender com isso que a Igreja do próximo século sofrerá mudanças jamais imagináveis no início de sua história? Carlos, o que você acha da questão aí?
Vejo que os exemplos acabam de serem dados aqui, a igreja se renova, não é? Um Papa emérito, quem diria em que em algum momento um Papa iria renunciar e permanecer no Vaticano e funcionando em comunhão e em sintonia com o Papa, no caso o Papa Francisco, não é? A igreja se renova, quer dizer, evidentemente que com uma certa lentidão, não com a agilidade que nós todos gostaríamos que acontecesse. E veja bem, e está aberta, pelos exemplos que foram dados aqui, a receber informações e denúncias que vêm de fora e se modificar. Foram dados exemplos aqui nesse debate com relação ao Banco do Vaticano e às questões de pedofilia, etc., etc., vieram de fora e a igreja assumiu posições no sentido de corrigir essas distorções éticas e distorções morais, etc. Porque eu penso que o caminho é longo, não é? E nós temos que ter paciência e, sobretudo, aqueles que têm fé precisam ter, e eu sei que têm, uma visão de futuro e profética. O primeiro intervalo, Brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o programa Brasilianas.org, que discute hoje a relação entre a Igreja Católica e a sociedade. Nesse segundo bloco, vamos analisar as contradições históricas aí do relacionamento entre a Igreja e a sociedade. Zeca, você falou dessa questão da mulher. Tem a questão do casamento homossexual, e o Papa, ele fez alguns acenos em relação a receber... digamos, não o casamento em si, mas mostrando que você não podia deixar de acolher as pessoas. Você vê algum avanço, alguma mudança nessas posturas da igreja em relação a isso? Vai continuar tudo tabu? Eu acho que imediatamente não. Eu acho que a curto prazo não. Porque logo que o Papa Francisco entrou, ele disse: sobre a ordenação de mulheres não se fala, ponto, está resolvido, acabou. Então, ele manteve uma posição que é uma posição que faz com que as mulheres, o Carlos estava falando dos leigos na igreja, e há anos havia um texto de uma teóloga que dizia que leigas não são equivalentes a leigos na igreja, porque leigos sempre podem entrar na estrutura sacerdotal de poder da igreja, enfim. É simbólica e ritual, as mulheres jamais. Então, uma leiga não é equivalente a um leigo, ela é sempre inferior, não é? Então, eu acho que há um problema aí. E outro problema é que, embora o Papa Francisco tenha dito logo também no início do seu papado, quando veio ao Brasil, que quem seria ele para julgar um homossexual, ele acaba de recusar um embaixador que seria embaixador do Vaticano, porque é gay. O francês, exatamente. Então, olha, com esse gesto dele, ele está contradizendo o que ele disse, porque isso é uma forma de julgamento. Ele recusou o embaixador? Recusou. Então, quer dizer, o que passa, o discurso, quer dizer, a prática, o que passa é que a pessoa não é digna de estar naquele ambiente, não é? Então, eu acho que é um gesto que contradiz, né, um discurso de maior abertura nesse sentido. Ao mesmo tempo, ele recebeu um casal gay. Está certo que não foi publicamente, mas foi noticiado. Eu acho que ele está precisando jogar para duas torcidas, né? A tendência que está mostrando é que, provavelmente, da parte dele e de setores afinados com ele dentro da instituição, de maior abertura,
não é? Mas é que pouco a pouco, lenta e gradual. Eu acho, não, mas tem que ser. Quer dizer, se você pensar, é que uma das possibilidades, que já seria assim, uma coisa altamente inteligente do ponto de vista gerencial, que é uma área que você conhece bem, é aproveitar o pessoal que foi sacerdote, não é mais, abandonou o exercício do sacerdócio, mas voltaria de alguma forma. Tá. É uma quantidade assim, de centenas de milhares de pessoas para aproveitar digamos, essa mão de obra altamente qualificada que está encostada, entendeu? Enquanto que a instituição está precisando de gente, né? E eu acho que já seria um passo gigantesco, né? O outro passo que o Papa está dando é chamar digamos, os amigos, os parceiros, para uma participação maior. Aquilo que durante o Concílio Vaticano II se chamava de colegialidade. Né? Em que o Papa ele era o garantidor da unidade, quanto possível, o articulador. Ele não era o patrão dos bispos, como na prática passou a ser com João Paulo II e Bento XVI. Tá. Eu queria ver com o Carlos Moura. Carlos, uma bandeira que sempre chamava jovens aí para a igreja era o apostolado, era você sair através das ordens religiosas, mesmo através sem as ordens religiosas, mas você sair para conquistar corações e mentes aí. Em que pé que está hoje a atuação das ordens religiosas e das novas vocações sacerdotais? As ordens religiosas continuam com as suas atividades e, mais que isso, quer dizer, o trabalho missionário não é só das ordens religiosas. O trabalho missionário é realizado por leigos e por leigas, homens e mulheres. E na CNBB há várias pastorais com esse sentido. Dois sentidos. O sentido da prestação de serviço e o sentido de poder tentar acender a vocação em todos aqueles cujos corações estão abertos para o trabalho religioso. Portanto, essas congregações continuam trabalhando da mesma maneira como antigamente. E eu aduzo mais ainda, desenvolvendo um trabalho com a sociedade. Um trabalho com a sociedade na perspectiva dos mais pobres, dos mais desfavorecidos. E é importante dizer que o Papa Francisco veio trazer, e já foi dito aqui, esse sopro novo e renovador, que é um sopro novo e renovador de esperança, não é? Profético, no sentido de uma igreja que possa estar, de fato, na linha, por exemplo, do Evangelho de hoje, quando Cristo diz, eu sou o bom pastor, não é? Não só o bom pastor, e aí no caso eu não me refiro a Cristo, não só bom pastor no sentido das ovelhas, mas no sentido também de que as ovelhas possam contribuir para que o redil seja um redil de justiça, um redil de equidade. Jorge, você queria comentar? É o seguinte, quando o Carlos fala de fato, as vocações religiosas, ou sacerdotais, elas não caíram muito, embora o número de freiras tenha caído. Exatamente. O de padres é que não tem caído, né? Que tem até aumentado. Mas de religiosos, que tipo de não. padres têm sido arregimentados? Claro. São mais aqueles grupos tipo Opus Dei, tipo Canção Nova, que são bastante mais conservadores do que as ordens religiosas tradicionais. E esses grupos
de nova evangelização e tudo, eles tiveram até esse momento um apoio decisivo do papado, agora não mais, né? E então isso daí tem que distinguir um pouco a população e não simplesmente um número global. Tem nuances. Então, eu queria ver essas nuances também em relação onde que a igreja tem preponderância. Se você vai no interior, quanto menor a cidade, ela ainda mantém aquela tradição, tanto entre a classe mais rica como a classe mais pobre. Mas você vê uma invasão dos evangélicos aí em todo nível, agora no Nordeste inclusive. Onde que a igreja preserva a influência e onde ela está perdendo? Olha, a igreja eu acho que preserva essa influência nessas áreas, digamos, enfim... Semi-rurais. Né? Tradicionais. Tradicionais, em que ela já desenvolvia uma atividade muito forte. Agora, eu acho que, sem dúvida, a igreja desenvolve formas de resolver o problema da grande perda de fiéis que ela tem, que são os fiéis e as fiéis que vão para os grupos evangélicos especificamente, não é? Então, mas, quer dizer, isso sempre se disse já. O Cândido, um sociólogo brasileiro, que falava a sociologia do catolicismo, o Cândido Procópio, ele dizia a sociologia do catolicismo só pode ser uma sociologia da perda, porque, claro, à medida que a sociedade se transforma e evolui, ela se torna muito mais plural, e aí a possibilidade das pessoas mudarem de religião, estarem em outros espaços religiosos, é muito grande, não é? Agora, eu queria só voltar a essa questão das religiosas, especialmente, porque, bom, eu penso que é mais uma área, pelo menos em relação às religiosas, em que a igreja ainda tem muita dificuldade de entender o processo de emancipação das mulheres, não é? Então, por exemplo, a igreja tem um conflito enorme com as religiosas americanas, porque as religiosas americanas, elas se fizeram religiosas sendo feministas, quer dizer, afirmando direitos. E vamos muito diferente de nós aqui, por exemplo. E elas vão buscar exemplos no Evangelho? Claro, elas são católicas e se referem à Bíblia, e de onde à doutrina e tudo isso. Só que elas desenvolveram uma autonomia enquanto organização. Não, mas digo o seguinte, elas vão buscar esses princípios feministas, elas conseguem pegar... Claro, existe uma teologia feminista, uma espiritualidade feminista, não é? Mas a grande teóloga feminista católica brasileira que a gente tem, a Ivone Gebara, ela foi condenada ao silêncio pelo Vaticano, não é? Exatamente pelas posições dela. Então é difícil esse diálogo, ele não é impossível, felizmente, não é? Mas ele é um diálogo realmente difícil. A igreja não acaba de admitir essa autonomia das mulheres e a possibilidade de ter outra forma, né, de ter as mulheres na igreja. Carlos, como é que se reage a esse problema, a esse bloqueio das mulheres? Olha, a resposta já foi dada, que o Papa Francisco, no início do seu pontificado, disse que não era hora, mas deu indicativos de que essa questão poderá vir a ser resolvida. Eu penso que é uma questão de tempo, a questão dos padres casados, né? A questão de um espaço maior para as mulheres na igreja, ministrando os sacramentos e tudo. Eu acho que é uma questão de tempo, uma questão de paciência e de diálogo, porque nós precisamos buscar a cultura do encontro, que é o que nós estamos fazendo nesse momento aqui, né? Trocando ideias, mostrando a realidade e procurando pistas e dando uma contribuição à igreja para que ela busque renovar, modificar situações e que, nesse momento, nessa quadra
da vida, nessa quadra da humanidade, poderão estar um pouco superadas. Jorge. É engraçadíssimo, a gente às vezes não tem muita noção, mas já tem mulheres sacerdotes católicas. Já tem. Se aprovado ou não, elas, o pessoal não fica pedindo licença, vai fazendo. Ministro dos Sacramentos? Olha só. E nos Estados Unidos tem dezenas de grupos for priest women e não sei o quê. Então, e já teve um bispo que ordenou as mulheres como sacerdote. Aqui no Brasil, às vezes, não assume esse papel institucionalzão, assim, formal, mas se a pessoa, se é uma mulher, se é uma líder, se é uma freira, vê uma comunidade que não tem sacerdote há dezenas de anos, tá certo? Ela vai lá e celebra um culto parecido com usa o campeão da religião. Isso, faz isso, exatamente, faz uma oração parecida com uma missa. Para as pessoas que estão lá, é uma missa. É isso. Alguém vai pedir conselho e a irmã fala assim, pô, vamos pedir o perdão de Deus. A pessoa está confessada, sabe? Não é assim, na prática, não, vai funcionando um pouco desse jeito, né? Mas eu acho que, qual que é o problema? Isso é verdade, quer dizer, e as comunidades eclesiais de base, tudo isso, quer dizer, as mulheres são extremamente ativas dentro da igreja. E eu acho que futuramente a igreja não vai ter na minha adolescência, as nossas ídolas maiores lá eram as freirinhas dominicanas, lá em Poços de Caldas, do Lesuazô, lá em Belo Horizonte, muito melhores do que os maristas. Mas eu acho que há um problema que é assim, a igreja, ela é ao mesmo tempo, como já foi lembrado aqui, não é? Ela é ao mesmo tempo essa religião espiritual, essa coisa toda que é a religião. Mas ela não deixa de ser uma instituição, não é? Ela é uma instituição. Ora, essa instituição, ela define o direcionamento político-pastoral que ela quer para ela. No momento em que ela faz isso, ela reúne homens, puros homens. Quer dizer, mulher não entra, mulher não pode entrar. Quer dizer, enquanto as mulheres não é a questão de poder. Quer dizer, hoje, felizmente, no Brasil, na América Latina, nós temos várias mulheres, 3 mulheres presidentas da República, não é? Quer dizer, nós queremos isso, a gente quer participar da definição dos destinos. Isso a gente não pode fazer na igreja. Mais uma pergunta enviada por meio do portal brasilianos.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. Nassif, quem pergunta é Marília Carvalho, de Santo André, aqui em São Paulo. Qual o maior desafio da Igreja Católica para verdadeiramente se aproximar dos jovens de hoje com pensamentos tão distintos em relação à sexualidade e à liberdade? Carlos. O maior desafio é encontrar meios de dialogar. É preciso dialogar com a juventude sobre todos os aspectos, né? Escolaridade, cultura, educação, sexo, namoro, casamento. É preciso uma abertura para compreender a juventude e não ir também de encontro à juventude, mas ir ao encontro da juventude, né? Procurar os saberes da juventude, dialogar com a juventude, trazer a juventude para si, não na perspectiva da dominação, mas na perspectiva do entendimento, né? Na perspectiva da libertação plena, ou seja, da libertação de preconceitos, de discriminações, né? De lugares comuns que não correspondem à realidade, né? Num processo, eu repito, de libertação dessa juventude, sem nenhuma vontade, sem nenhuma expressão de abraçar essa juventude no sentido de prender, mas no sentido de libertar essa juventude.
Jorge, mas aí não vai esbarrar nos tabus da igreja? A sexualidade hoje, a rapaziada que está vindo por aí é outro padrão, mas muito mais, uma rapidez monumental aí, né? De quebrar tabus e tudo. Aí. Não, mas eu queria voltar uma coisinha antes. Acho que há uma questão de exercício de poder. Quer dizer, no que você quer dialogar, como disse o Carlos, você tem que dar espaço para as pessoas tomarem iniciativas, seja os jovens, seja as mulheres, tá certo? Então, se você quer demonstrar, não adianta vir trocar ideia, não, porque de repente você dá uma boa ideia, mas é o outro que executa. Não, tem que dar espaço de participação. E o jovem, ele, em geral, é usado, você lembra isso do seu tempo, é usado mais como coroinha, as mulheres como funções secundárias, e as pessoas na sociedade, elas já não estão mais acostumadas a usar funções secundárias, elas têm protagonismo, elas têm iniciativa. E isso chega na igreja, é cortado esse barato. Vamos para o segundo intervalo, Brasilianas.org, volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org sobre a relação entre a Igreja Católica e a sociedade. Nesse último bloco, vamos debater a atuação da Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB, na formulação de propostas para a reforma política e outras pautas também de direitos humanos. Zé, como é que você está vendo essas iniciativas da Igreja na área indígena e principalmente na área política agora com a reforma política? Olha, eu não, de fato, não é alguma coisa que eu tenha acompanhado assim tão de perto. O que eu tenho visto, o que eu tenho lido, o que me parece é que a CNBB se aliou exatamente àquele grupo, àquela coalizão que está fazendo uma proposta bastante interessante, totalmente diferente do Eduardo Cunha, daquela que está sendo discutida pela comissão especial criada, não é? Isso. Então, eu acho muito bom que a CNBB entre nisso e que ela tenha propostas interessantes nesse sentido, não é? Tá. Agora, eu acho que há complicadores sempre, porque a possibilidade de que a igreja se apresente aí e tenha uma intervenção mais direta, eu acho que ela depende da legitimidade que ela possa ter diante da sociedade, não é? E uma reforma política, eu acho que ela não será reforma política se ela não der mais espaço para as mulheres. Quer dizer, mas a gente tem um mínimo de mulheres ali, né? Quer dizer, quando você olha o Congresso, não é? Agora, é difícil para a igreja trabalhar nisso, querer mais mulheres e ter uma posição nesse sentido, e, ao mesmo tempo, ela restringir a possibilidade das mulheres na igreja, né? Eu queria ver com o Carlos Moura. Carlos, nas eleições de 2010, mesmo 2014, a gente viu manifestações de bispos e tudo que acabaram provocando algum alarido. Agora o que a gente está vendo, digamos, é uma frente, uma voz de comando da CNBB em relação à reforma política e a outros temas. Como que se dá, digamos, essa orientação interna? De que maneira que é amadurecida? Como que são as discussões? Quais são as linhas aí que levam a esses consensos? Nassif, eu tenho que voltar um pouco, né, atrás, porque você sabe que nós temos a Lei 9840, que é aquela que pune quem compra voto, né? E temos a Lei 135, que é a Lei do Ficha Limpa. Essas duas leis que são de iniciativa popular foram leis que tiveram não só a CNBB, mas mais de uma centena de entidades da sociedade civil que, valendo-se do dispositivo constitucional da iniciativa popular, fizeram um projeto de lei, reuniram 1,5 milhão de assinaturas e levaram este projeto de lei à Câmara e ao Senado. E esse projeto viraram essas duas leis às quais eu acabo de me referir. Portanto, não é uma ação isolada da CNBB. A CNBB
apoia essas entidades e caminha junto. E as discussões são feitas com os senhores bispos nas assembleias da CNBB, eles apoiam o projeto e só então a CNBB passa a caminhar juntamente com essas entidades. Esta proposta que está na rua agora, da coalizão, e a CNBB faz parte, vejam bem, propõe, dentre outras coisas, que nas listas de votação haja paridade entre homens e mulheres. Um homem, uma mulher e um homem. Justamente por nós da coalizão entendermos que não existe mulher no parlamento e as mulheres são a maioria dessa população. Mas esta nossa proposta também entende que não existe nem negros nem indígenas no Congresso. E o que é que nós propomos? Que os partidos que tenham candidatos negros ou indígenas, ou aqueles de setores discriminados, tenham uma participação maior no financiamento para ajudar a campanha desses setores. Portanto, repetindo, nas listas a proposta tem um homem e uma mulher para a paridade. Agora veja bem, um assunto que não surgiu aqui nesse nosso debate, que é a questão da comunidade negra, né? Das discriminações das quais nós somos vítimas. Né? E existe na CNBB a pastoral afro-brasileira, que é exatamente para trabalhar as questões ligadas à africanidade, ligadas à discriminação, ao preconceito, dos quais nós, negros e negras, somos vítimas. Carlos, deixa eu aproveitar essa bandeira que você levantou da negritude. Quer dizer, um dos pontos... Carlos? Um dos pontos de embate aí dos evangélicos contra os negros em relação às religiões afro. Como que a igreja, a CNBB, ela entende, digamos, essa cultura das religiões afro dentro da negritude brasileira? Tacipe, trata-se de uma questão de enculturação. E nós, católicos, negros católicos, convivemos com as religiões de matriz africana, respeitamos e não temos nenhuma ação contrária às religiões. É uma questão ecumênica que ultrapassa a tradição do ecumenismo, que é aquela ligada às igrejas cristãs tradicionais. Portanto, o trabalho é desenvolvido em comunhão. Jorge, eu queria explorar um pouquinho essa questão dos antigos príncipes da igreja. Aqui. Nós tivemos aqui príncipes fantásticos, os irmãos Loscheider, Dom Paulo, que era uma figura... Essas figuras... Hoje a gente não vê figuras referenciais na política, no judiciário, Na igreja existem candidatos aí a ter uma posição de destaque, de liderança, não só sobre a igreja, mas como referência para o país? Olha, eu acho que essas lideranças, elas existem e se fortalecem na medida das suas bases, né? E, ao mesmo tempo, repercute na sociedade, quer dizer, fala não só para o povo católico, mas para a sociedade brasileira. Eu vi no documento da CNBB sobre o momento nacional uma preocupação legítima de falar para a sociedade brasileira, para o governo. Eu achei sensacional aquele documento, porque ele trata de questões e trata até com uma certa contundência, né,
contra questões que considera um absurdo a questão da redução da maioridade penal, a questão da demarcação das terras indígenas, Ou seja, os sopros do Papa Francisco estão chegando aqui. Estão chegando. E depois a coisa da política está falando numa crise já prolongada na sociedade brasileira, que é necessário haver uma reforma política. E esse discurso, ele é capaz de conferir, como você tinha falado da palavra legitimidade, eu anexo isso semanticamente à ideia de liderança, de credibilidade, não é? Então, eu acho que uma coisa que o catolicismo poderia deixar a mão de lado, até estrategicamente, para ficar mais sossegado, é que está perdendo gente, né? É 1% ao ano. Está perdendo gente, isso é histórico, mas o que o catolicismo não pode perder, e aí vai um pouquinho de resposta à sua pergunta, não pode perder a credibilidade. Quer dizer, o importante nem é tanto o tamanho do, aspas, rebanho, mas a autoridade da sua palavra. E a parte moral entra pesadamente. Claro, não é? Quer dizer, o fulgor da chama é o que importa. É isso. Bom, vamos a mais uma questão enviada através do portal brasileiras.org, selecionada pela jornalista Vanessa Casalino. A participação é de Edson Marcon, ele não diz de onde ele é. Ele afirma o seguinte: nos últimos anos se tornou mais forte uma tentativa, especialmente por parte das religiões neopentecostais, de se criar leis baseadas na Bíblia, o que contraria a separação entre igreja e Estado que se iniciou nos países ocidentais em 1789 na França. Aí ele pergunta: a sociedade deve acatar leis baseadas em uma crença que é seguida por apenas uma parte da sociedade, mesmo que essa parcela seja a maioria? Esse negócio do país laico aí, como é que você vê, Zé? Exatamente. Olha, eu acho que o princípio da laicidade, que é um princípio constitucional no Brasil, não é? Ele é fundamental para o avanço e para o fortalecimento da democracia. Então, isso é alguma coisa que a gente não pode perder, não é? E eu acho que a gente se assusta um pouco vendo essas bancadas religiosas que funcionam e é interessante porque o discurso é sempre um discurso que diz, não, a gente não está partindo de princípios religiosos, mas na verdade estão, quer dizer, são orientados por princípios religiosos, não é? Eu acho que a gente teve uma escorregada muito forte aí há poucos anos, ainda no governo Lula, com a concordata que foi feita com a Santa Sé, coisa que o Brasil nunca teve. Explica um pouquinho melhor. Em séculos. Quer dizer, o Brasil, desde a República, constitucionalmente proclamou a separação igreja-estado e que o Estado não deve financiar as religiões. No governo Lula, houve, pela primeira vez na história, uma concordata entre o governo e a Santa Sé, e essa concordata trazia alguns privilégios, né, às religiões, especialmente à Igreja Católica, inclusive no que diz respeito ao ensino religioso, dizendo que o ensino religioso deveria ser católico e de outras religiões. Aí, evidentemente, que logo houve reação, se reagiu a isso e tudo, mas a concordata está lá, ela foi firmada, ela está lá. Bom, infelizmente o programa Brasiliana sobre a relação entre a Igreja Católica e a sociedade termina por aqui. Agradeço a participação da professora da PUC de São Paulo e presidente da ONG Católicas pelo Direito de Decidir, a Maria José Rosado Nunes, do teólogo e professor titular em Ciência da Religião da PUC de São Paulo, o Jorge Cláudio Ribeiro, e em Brasília, do secretário executivo da Comissão de Justiça e Paz da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Carlos Moura. E também agradeço a colaboração da jornalista Vanessa Casalino e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando, enviando sugestões, trabalhos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. Voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá!